A Bíblia diz no Salmo 19, versículo 7, a lei do Senhor é perfeita, converta a sua alma. O que a Bíblia diz que é perfeito realmente converte a alma. A Escritura deixa isso muito claro. A lei do Senhor é perfeita, convertendo a alma. Para ilustrar a função da lei de Deus, vamos dar uma olhadinha básica no direito civil. Imagina se eu te dissesse: tenho boas notícias. Alguém acabou de pagar uma multa de trânsito de $25 mil que está no seu nome. Provavelmente você olharia para mim e diria: isso não é uma boa notícia. Não faz sentido. Eu não tenho uma multa de $25 mil. Então a minha boa notícia provavelmente não seria boa. Seria tolice. Mais do que isso, também soaria ofensivo, porque eu estou insinuando que você fez algo ilegal, quando você acha que não fez. Mas se eu falasse desse jeito, talvez fizesse mais sentido. No caminho para cá hoje, o radar te pegou a 95 km por hora, numa área reservada para uma escola de crianças cegas. Havia 10 placas indicando que 25 km por hora era a velocidade máxima, mas você passou direto a 80 km por hora. O que você fez foi extremamente perigoso. A lei estava prestes a seguir o seu curso quando alguém, que nem te conhece, interveio e pagou a sua multa. Você tem muita sorte. Deu para ver que dizer exatamente o que você fez de errado primeiro dá sentido à boa notícia, não é? Se eu não deixar extremamente claro como você violou a lei, a notícia boa parece tolice e parece ofensiva. Mas quando você entende que infringiu a lei, as boas notícias são de fato boas. Então, se eu chegar para alguém com o coração obscuro, alguém com um entendimento obscuro, e falar, Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, isso pode soar tolice para ele e até ofensivo. Tolice porque não vai fazer sentido. A Bíblia até fala disso. A pregação da cruz é tolice para aqueles que perecem e ofensivo, porque estou insinuando que ele é um pecador, enquanto ele não pensa que é, e na visão dele tem muita gente pior que ele. Mas se a gente tirar um tempo para seguir os passos de Jesus, talvez faça mais sentido. Se eu tirar um tempo para abrir a lei divina e mostrar ao pecador exatamente o que ele fez de errado, que ele ofendeu a Deus ao transgredir a sua lei, então ele se torna, segundo Tiago, redarguido pela lei como transgressor. Aí a boa notícia da multa ter sido paga não será tolice, não será ofensiva, será o poder de Deus para a salvação. Agora, com esse pensamento em mente, vejamos Romanos 3,12. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Então tá aí uma função da lei de Deus. É fechar a boca do pecador. E impedir uma pessoa de se justificar dizendo: tem muita gente pior do que eu não sou uma pessoa ruim. Não, a lei fecha a boca da justificação e deixa o mundo inteiro, não apenas os judeus, mas o mundo inteiro culpado diante de Deus. Romanos 3,20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Portanto, a lei nos diz o que é o pecado. De fato, 1 de João 3, versículo 4 diz, o pecado é a transgressão da lei. E então, em Romanos 7, versículo 7, Paulo diz, eu não conhecia o pecado senão pela lei. Paulo disse que não sabia o que era o pecado, até que a lei lhe disse. E Gálatas 3, verso 24, de maneira que a lei nos serviu de aio para conduzir a Cristo, para que, pela fé, fôssemos justificados. Então ele está dizendo que a lei é como um professor que nos leva a Jesus Cristo para que possamos ser justificados pela fé, no seu sangue. A lei não nos ajuda, apenas nos deixa desamparados. A lei não nos justifica, apenas nos deixa culpados, diante de um Deus justo e santo. Deixa eu falar de novo, isso é muito importante. Não somos salvos pela lei. Somos salvos pela graça de Deus através da fé. A lei só mostra que estamos sujos e que precisamos desesperadamente da purificação de Deus. E a tragédia do evangelismo moderno é que, por volta da virada do século passado, quando se livrou da lei,
e da sua capacidade de converter a alma para levar as pessoas ao Salvador, o evangelismo moderno teve de encontrar outra razão para as pessoas virem ao Salvador. E a questão que foi escolhida para atrair pessoas a Jesus foi a grande promessa de uma vida melhor. O evangelho se degenerou em: Jesus Cristo vai te dar amor, alegria, paz, realização e felicidade duradoura. E agora, para ilustrar a natureza não escriturística desse ensinamento muito popular, um ensinamento que eu mesmo costumava ensinar, por favor, ouçam a seguinte história, porque a essência do que estamos dizendo gira em torno desse ponto específico. 2 homens estão sentados num avião. O primeiro recebe um paraquedas e é orientado a vestir, pois melhoraria o seu voo. Ele fica um pouco cético de início porque não consegue ver como usar um paraquedas no avião poderia melhorar o voo. Depois de um tempo, ele decide experimentar e ver se a afirmação é verdade. E naquele momento, ao colocá-lo, percebe o peso dele sobre os ombros e acha realmente difícil sentar direito. No entanto, disseram que o paraquedas melhoraria o seu voo. Então ele decide dar um pouco de tempo. E conforme ele espera, ele nota que os outros passageiros estão rindo dele, porque ele está usando um paraquedas dentro do avião. E como continuam caçoando e rindo, ele finalmente não aguenta mais. Ele sai do seu assento, tira o paraquedas e joga ele no chão. A desilusão e a amargura enchem-lhe o coração, porque no ponto de vista dele, mentiram descaradamente para ele. O segundo homem recebe um paraquedas, mas ouça o que dizem para ele. Dizem para colocá-lo porque a qualquer momento ele pode ter que saltar 7.000 metros para fora do avião. Ele o coloca com gratidão, nem percebe o peso nos ombros e nem que não consegue sentar direito. A sua mente está consumida com o pensamento do que aconteceria se pulasse sem paraquedas. Agora vamos analisar o motivo e o resultado da experiência de ambos os passageiros. O primeiro homem colocou o paraquedas apenas para melhorar o seu voo. E o resultado da experiência foi que ele foi humilhado pelos outros passageiros. Ficou desiludido e um pouco magoado com aqueles que lhe deram o paraquedas. Na cabeça dele, vai levar um bom tempo até alguém botar uma coisa dessas nas costas dele de novo. O segundo homem colocou o paraquedas apenas para escapar do salto que estava por vir. E por saber do que aconteceria sem ele, ele sente uma alegria e uma paz profunda no coração, sabendo que está a salvo da morte. Este conhecimento dá a ele a capacidade de resistir à zombaria dos outros passageiros. E o que ele sente pelas pessoas que lhe deram o paraquedas é uma sincera gratidão. Agora ouçam o que o Evangelho moderno diz. Ele diz: veste-te com o amor do Senhor Jesus Cristo. Ele vai dar-te amor, alegria, paz, realizações e felicidade duradoura. Em outras palavras, Jesus vai melhorar o seu voo. Assim, o pecador responde, e de uma forma totalmente experimental, coloca o Salvador para ver se as afirmações são verdadeiras. E o que ele consegue? Exatamente o que Jesus prometeu. Provações, tribulações, perseguições. E os outros passageiros zombam dele. E o que é que ele faz? Ele tira o Senhor Jesus Cristo, ele fica ofendido por ter sido zombado, ele fica desiludido e amargurado. E como nós podemos culpá-lo? Foi-lhe prometido amor, alegria, paz, realizações e felicidade duradoura. E tudo o que ele conseguiu foram mais provações e humilhação. A sua amargura dirige-se a todos aqueles que lhe deram as chamadas boas-vindas. E então ele se encontra bem pior do que antes, porque agora acha que deu uma chance a Jesus e tudo o que ganhou foi uma grande desilusão. Outro desviado, desiludido e amargurado. Em vez de dizer que Jesus melhora o voo, deveríamos avisar aos passageiros que terão que saltar do avião. E como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois o juízo. E quando um pecador entende as terríveis consequências de quebrar a lei de Deus, ele fugirá para o Salvador, apenas para escapar da ira que está por vir. E se formos testemunhas verdadeiras e fiéis, é isso que deveríamos pregar, que a ira por vir